Senhor Antoni, nos conte como tudo começou. Bom, eu cheguei da cidade de Aracati, no interior do Ceará, e vim morar em Fortaleza, trabalhando. Quando eu fui, assim que cheguei, eu fui trabalhar na imprensa, no jornal Gazeta de Notícias, e lá eu aprendi algumas profissões, como a profissão de fotógrafo, depois tive a profissão aprendi também a profissão de diagramador, e além de outros trabalhos que eu fazia lá na imprensa. E como eu sempre, desde garoto, eu trabalhava com pintura, gostava, tinha vontade de pintar algumas telas, fazia alguns trabalhos de pintura, eu passei também a me integrar junto a alguns artistas aqui de Fortaleza, naquele tempo. Okay. E eu então passei a trabalhar com alguns artistas plásticos de Fortaleza. Inclusive eu tive a grande satisfação de expor um trabalho meu com um dos maiores artistas na época, que era o Chico da Silva, que era um primitivista, por sinal descoberto por Jean-Pierre Chameau, um francês. Naquela época ele se tornou um dos maiores, vamos dizer assim, maiores gênios da pintura no Ceará. E eu participei de uma exposição onde apenas um único quadro de pintura, diferente dos quadros do Chico, que estava exposto ao lado dele. E comecei a trabalhar então com todo esse trabalho de arte, esculturas, até que em um determinado tempo eu resolvi visitar a cidade de Pacatuba. Vim a Pacatuba em 1962 e aqui conheci um pouco pacatubano, me dei muito com o pessoal, inclusive a minha esposa é pacatubana, e terminamos vindo morar aqui em Pacatuba. A minha chegada aqui nessa cidade, eu queria continuar fazendo alguma coisa. Eu nunca fui um homem de parar dentro da arte, dentro dos conhecimentos artísticos. Eu sempre procuro fazer algum trabalho diferente de arte. E eu, como sou uma pessoa que amo o cinema, eu toda a vida fui um camarada fanático por cinema, a minha vida todinha, quando eu vejo uma câmera de vídeo, eu passo tempo olhando, às vezes eu ligo até para os programas do Mercado Livre, só para ver aquelas câmeras profissionais que tem. Eu gostaria de possuir uma máquina dessa e tal. Então eu toda a vida fui muito chegado. E por isso eu resolvi montar um cinema aqui em Pacatuba. O Cine Aranha, começou com o Cine Aranha, que era um cinema exatamente onde hoje é o Teatro Betiza Pinto, que naquele tempo era Círculo de Trabalhadores Cristãos do Circo Operário de Pacatuba. E eu fiquei com o cinema de 1963 até 1972. Era o cinema da cidade. Era a única diversão que nós tínhamos, posso dizer, a única diversão cultural que nós tínhamos aqui era o cinema. Não havia festas, não assim, vamos dizer, alguma festa cultural, teatro ou alguma coisa. Era uma cidade muito parada, Pacatuba. E eu então comecei a desenvolver alguns outros trabalhos além disso, como promover as festas de carnaval. Nós tínhamos durante o período do carnaval apenas um movimento de carnaval que eles chamavam, que vinha do Alto São João. Era um bloco de carnaval que fazia um percurso pelo centro da cidade com muita rapidez. Ele vinha, em pouco tempo, ele saía do centro da cidade e voltava para o mesmo bairro que ele tinha vindo, e a gente não chegava nem a participar, nem a brincar tanto. Então eu resolvi colocar um palanque na praça central de Pacatuba. Esse palanque foi um tanto engraçado, né? Porque como se tinha um palanque, como hoje a prefeitura disponibiliza de um palanque para se fazer algum trabalho desse tipo, eu ganhei do prefeito, ganhei muito, uma carroceria velha de caminhão e 4 camburões de lixo que eles colocavam na praça para se ver, então, exatamente dos pés do palanque, para ficar um pouco alto. E eu subi numa cadeira e lá eu coloquei algumas radiadoras que eu tinha, discos de cera sobre os carnavais de 1930, os melhores carnavais do Brasil. E então eu comecei a fazer carnaval, pensando que aquilo não surtia efeito. Mas a vontade de colaborar com a cultura, a vontade de fazer alguma coisa era tão grande que eu fazia nem que fosse para mim. E aí apareciam aquelas pessoas que vinham fantasiadas, cobertas de palha, de esteira,
uma série de fantasias que não era fantasia, era apenas alguma coisa que eles vestiam para brincar o carnaval. E eu elogiava aquilo como sendo uma fantasia fantástica, maravilhosa e tal, e fui chamando a atenção de grupos das pessoas que brincavam o carnaval e terminamos fazendo aqui em Pacatuba grandes carnavais, com entrega de troféus. No segundo e terceiro ano, aqui vieram outros blocos de carnaval, a Sociedade Pacatubana criou uma escola de samba e fizemos um carnaval muito, muito bom. Os carnavais aqui começavam às 2 horas da tarde e terminava às 3. E eu passei a fazer o carnaval, começar às 2 e terminar às 9 da noite. Movimentação na praça, tudo aquilo. Então nós fizemos isso até o momento em que uma disputa sobre troféus que a gente dava e tal, fizemos com muita justiça, mas não entenderam, acharam que um bloco, por passar muitos anos fazendo carnaval, merecia todos os troféus, todos os anos, e a gente deu exatamente a quem estava merecendo naquele ano, e eles então criaram uma confusão, quebraram os troféus e tal, e aí eu desisti de fazer o carnaval. E então fiquei trabalhando na cultura, né, até o ponto em que fui convidado, né, para trabalhar na prefeitura de Pacatuba, e fui, a pedido do prefeito da época, eu fui criando o Museu de Pacatuba. Nós começamos a fazer esse museu em 2003 e inauguramos, comecei em agosto de 2003 e terminei o museu, que foi inaugurado em julho de 2004. E esse museu, eu pensava que o povo de Pacatuba, por não conhecer a história do município, e aparentemente não se interessavam pelo conhecimento da história, e foi uma coisa que eu me dediquei de corpo e alma, foi conhecer a história do município, porque eu casei com uma pacatubana, vinha morar nessa cidade, queria saber que cidade era essa, o que tinha acontecido com ela, como foi que ela surgiu. E daí para frente eu então comecei a contar essa história aos pacatubanos. A ponto de que, de certos anos para cá, os colégios se interessaram tanto, o pessoal da UVA, os universitários da UVA, vieram para cá, a Universidade de Fortaleza, visitar o museu, turistas. Recentemente nós recebemos agora em 2012 um grupo de 80 pessoas que vieram de Natal, os escoteiros que vieram de Natal, para conhecer Pacatuba. E ficaram encantados quando eu contei a história de que o primeiro habitante de Pacatuba, que criou a primeira vila de Pacatuba, era um rio-grandense do norte. Eles aplaudiram, bateram palmas e tudo mais. Foi, então, exatamente, eu me senti muito feliz por isso. E continuo trabalhando aqui na cultura, fazendo tudo que eu posso, enquanto tiver condições, forças para trabalhar, que eu ainda me considero ainda muito ativo, com muita vontade de trabalhar, com muitos projetos, né, importantes projetos para fazer, além de projetos, vamos dizer assim, culturais. Eu também faço alguns projetos, como eu tenho em mente criar o polo de lazer do Piripau, transformar o açude do Piripau num polo de lazer do Pacatuba, e mais um polo de lazer, como a Bica das Andrés e outros, e fazer também a cidade cenográfica da Paixão de Cristo, no começo da cidade. Isso é um projeto que eu tenho feito, né, desenhado por mim e tudo mais, que eu espero que o prefeito aceite isso e possa transformar o nosso trabalho da Paixão de Cristo, que é um outro trabalho muito importante que nós fazemos, que eu faço, que é a direção da Paixão de Cristo, onde eu comecei em 1974 até agora. Nós estamos completando esse ano 39 anos, no próximo ano completo 40, que é quando eu espero me aposentar desse trabalho, né? Mas até agora nós estamos trazendo milhares de pessoas para ver o nosso evento da Paixão de Cristo. E eu me sinto feliz pela simplicidade do meu trabalho, da maneira que eu conduzo o trabalho de arte aqui de Pacatuba. Eu já tenho colocado, não sei, ainda não fiz a conta, mas se for contar que cada ano nós trazemos para cá 10 mil pessoas, no mínimo, esse ano agora, de 2012, nós trouxemos 18 mil pessoas para ver a encenação da Paixão de Cristo. Se for contar com isso aí, de 74 até agora, eu devo ter trazido para essa cidade milhares de pessoas para conhecer. Então eu me sinto responsável pelo conhecimento que a Pacatuba tem no Ceará com esse evento da Paixão de Cristo,
pelo trabalho que eu tenho feito com tanto carinho, com tanta boa vontade. Então é isso que a gente está aqui fazendo nesse trabalho de arte e cultura do nosso município. Uma mensagem aos pacatubanos. Bom, a mensagem que eu tenho para dar às pessoas que gostam de cultura é que procurem, em primeiro lugar, prestigiar os eventos culturais que se realizam na nossa cidade. Nós fazemos peças de teatro, fazemos o grande espetáculo da Paixão de Cristo e sempre estamos desenvolvendo alguma coisa de cultura no nosso município. E às vezes a gente vem um grupo de pessoas de fora se apresentar nas nossas praças e às vezes eles ficam praticamente só, porque não tem pessoas para prestigiar, para vir prestigiar a cultura. E eu fico triste por isso, porque a cultura é uma das coisas que mais desenvolve a mente da gente, o próprio coração, a própria maneira de ser, porque é uma coisa maravilhosa. A gente gostar da cultura é ser educado e isso é muito importante. Então, a gente, além disso, eu quero pedir às pessoas que preservem os bens culturais que nós temos aqui. É lamentável se dizer que alguns monumentos culturais da nossa cidade estão destruídos, ninguém sabe explicar por que motivo. Como, por exemplo, o nosso coleto. Nós temos um coleto na Praça Central de Pacatuba, onde ele praticamente está demolido, né? Aqueles efeitos que tem, né? Cercando os cogumós, aquele material, estão todos arrancados. Cada noite alguém chega, arranca uma peça daquela. A Praça da Paixão, além de estar toda pichada com nomes, às vezes pornografias, coisas que não têm sentido nenhum, é uma praça sagrada, podemos assim dizer, uma praça onde se realiza um evento onde se fala da vida de Jesus Cristo, devia ser bem mais respeitado. Então, vamos preservar a cultura do nosso município, vamos participar da cultura, vamos fazer tudo aquilo que se pode para mostrar que nós, pacatubanos, gostamos da cultura, gostamos de fazer a cultura na nossa cidade e no nosso município. Essa é a mensagem que eu quero dar para todos os pacatubanos. Muito obrigado.